O hino das muralhas que caiu. Ouça o som das portas que se abrem, porque é chegado o novo tempo, meu irmão. Ouça o grito de derrota do gigante. A parábola da figueira estéril. Lucas 13, versos 6 ao 9. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não se achou. Como base, 13, 6 de Lucas, a parábola da figueira estéril. Amados, a primeira coisa é que a igreja estéril será reprovada por Deus. Esta parábola não deve ser confundida com o milagre parabólico da figueira que amaldiçoou, ou o milagre da parábola, melhor dizendo, da figueira que Jesus amaldiçoou. Mateus 21, 18 a 22. Uma única relação entre as duas é o fato de que não havia figos em ambas as árvores. Primeiro ponto, a igreja não deve banalizar a longanimidade de Deus. Nesta parábola, Jesus comenta acerca de um senhor que procurou frutos em uma figueira e não achou. E diz que já há 3 anos que a árvore não frutifica, não obtendo dela o fruto desejado. Daí o proprietário da vinha decidiu cortar para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Verso 13. Mas o vinheiro disse ao Senhor, para dar mais um tempo, oferece para investir mais um pouco na árvore, daí mais tempo e cuida mais dela como uma última tentativa para que volte a frutificar. Se ainda assim esta tentativa não obtivesse êxito, então a árvore estaria condenada ao corte. Verso 9. A igreja não deve imitar o mau exemplo de Israel. A figueira não era uma planta estranha e proibida, semeada na vinha. Deuteronômio 22, 9. Um certo homem a quem Jesus se referiu, plantou em sua vinha, e a figueira podia ter produzido frutos, atendendo às expectativas de seu proprietário. Ela fora deliberadamente plantada onde não tinha direito, e cresceram onde o terreno era mais favorável. Contudo, se revelou estéril, quer dizer, não produziu nada. 3 anos sem frutos é a prova de esterilidade. Verso 7. É a prova que não produziu nenhum fruto. Israel era a vinha divina, pela qual Jesus se esforçou durante 3 anos de seu ministério terreno. Cristo procurou por todos os meios tornar a nação judaica frutífera. Isaías 5, verso 1 a 7. Mas o resultado está registrado aqui, João capítulo 1, verso 11 e 12, a respeito que Cristo procurou por todos os meios tornar uma nação frutífera. Terceiro, o machado será posto à raiz das árvores infrutíferas. Terceiro ponto, sobre a igreja estéril será reprovada por Deus. Um aspecto interessante dessa parábola é o vicultor Jesus, intercede pela figueira e Israel, pedindo uma nova oportunidade. Ele se propõe a cuidar dela, cavando ao seu redor, adubando-a, esperando que assim
ela dê frutos. O adubo significa a palavra de Deus. Figueiras que não oferecem frutos, após todo esse esforço, deverão ser cortadas. O machado será posto também na raiz das igrejas infrutíferas. A sentença ainda ecoa Lucas 13:9. O primeiro aspecto para atender à falta da frutificação na vida da igreja é a mania de ser tardia em obediência, em obedecer. Arranjos, desculpas de todos os tipos para não fazermos o que Deus nos manda. Mas só o fato de decidirmos obedecer à palavra de Deus já provocará uma reviravolta em nossa vida. Nosso posicionamento em relação às coisas do mundo, devido à obediência à palavra de Deus, já nos colocará em evidência perante nossos amigos não cristãos e nos cobrirá de oportunidade para demonstrarmos a atuação de Deus em nossa vida. Deus não falará algo que não temos condição de atender, de entender, melhor dizendo. Se Deus disser para fazermos algo que não conhecemos, então só também dará uma visão para nos orientar a respeito, como fez com Moisés, a ordenar que ele construísse o tabernáculo no deserto. Olha só, interessante. A igreja deve lutar contra a esterilidade. Olha só. Como podemos observar nesta sugestiva parábola, amados, Jesus vem intercedendo por nós, buscando oferecer oportunidades de envolvimento na obra. Nossa teimosia em permanecer no comodismo é que nos leva à esterilidade. A igreja deve glorificar a Deus com seus frutos. Muito bem. Há 2 relatos nos evangelhos de que Jesus teve fome. O primeiro foi depois de 40 dias de jejum e oração no deserto. O segundo, quando voltava de Betânia para Jerusalém. Na primeira vez, Jesus foi servido pelos anjos, Mateus 4:11. Mas em Betânia, ele queria só aliviar o apetite. Temos aqui uma combinação extraordinária. O Criador de todos os seres vivos, Deus, o divino agricultor com fome, Jesus, humanamente, e no seu caminho, e no caminho dele, uma figueira, Israel, cheio de folhas verdinhas. Mateus 21:18-22. A igreja não deve iludir-se com folhas, mas sim glorificar a Deus com seus frutos. Evangelho de João 15 e o verso 8. Amados, à medida em que formos fiéis a obedecer à revelação que já temos sobre fortificação, Deus ampliará nossa visão e aumentará os desafios. Mas, se não obedecermos, não sairemos de onde estamos, ou seja, não haverá progresso espiritual. Não cresceremos, a nossa confiança não se fortalecerá. Teremos a oportunidade de conhecer mais a Deus. Certamente, não frutificaremos. Outro aspecto que afeta a frutificação em nossa vida é a falta de perseverança em nossos alvos e propósitos. Ao decidir obedecer e dar os primeiros passos, certamente experimentaremos o entusiasmo de realizar algo novo, amados. E não teremos a expectativa de vermos os resultados de nossos projetos.
No entanto, todos os projetos enfrentam dois problemas, onde é necessário o exercício da perseverança, a rotina e a oposição. Todo projeto entra em sua fase de rotina, onde é necessário exercitar a disciplina para se manter nele, apesar da falta de entusiasmo, de talvez até mesmo ânimo. O desafio já não é mais o projeto em si, mas sim o continuar envolvido nele. Muitos abandonam os projetos nesta fase pelo desafio de começar algo novo, onde promete resultados mais rápidos. Acabam, porém, não vendo resultado em lugar nenhum, pois não tiveram paciência de esperar. Estão sempre recomeçando. Amados, certa vez alguém disse: fique imaginando Jesus enfrentando a rotina dos anos da carpintaria, sabendo que havia um propósito superior em sua vida. Já pensou se tivesse cedido à tentação de sair antes do momento adequado? Amados, se tivermos paciência de permanecer, apesar da rotina, certamente não veremos os frutos do nosso trabalho. Agora, mais complica ainda é o segundo problema. Todo projeto no reino de Deus enfrenta a prova da oposição. A tribulação é instrumento pelo meio do qual Deus testa a fidelidade e purifica as intenções. Fidelidade ao Deus, em primeiro lugar, e os nossos projetos depois. Lucas 9:62. Vou repetir. Fidelidade a Deus em primeiro lugar e aos nossos projetos, nossos propósitos depois. Jesus, ele reage com justa indignação contra a figueira. De repente, inesperado acontece. Jesus chega à figueira, olha de um lado, olha do outro, bate num galho, aqui, no outro, e nada, nenhum fruto. Jesus reage com justiça e indignação, e ali mesmo pronuncia o seu julgamento. Nunca mais nasça fruto de ti. Verso 14. Na mesma hora, a figueira secou. Mas, um detalhe, Marcos disse que não era tempo de figos. Marcos 11:13. Ora, então por que Jesus, tão radical com aquela pobre figueira? Muito bem, vamos responder. Por que procura figos fora da época? Vamos responder essas duas perguntas. Mas o problema dessa figueira não era o de não ter figos, mas da aparência e de tê-los. Ela atraía pessoas com uma imagem bonita, folhas verdes, parecendo saudável. Mas o que parecia ser uma promessa acabou numa frustração. Todas as suas energias eram usadas para alimentar sua beleza exterior, mas era uma figueira estéril. Na parábola da figueira estéril, percebemos a paciência de Deus, amados. A figueira está no meio de uma plantação de uva. Por 3 anos consecutivos, o dono da plantação investiu nela, cuidando, adubando, protegendo das pragas, tudo para chegar e comer ali alguns figos. Versos 6 a 9. Primeiro ano, nada. Segundo ano, nada.
terceiro ano nada. Então ele resolveu cortar essa figueira. Mas o avicultor disse: deu uma última chance, vou redobrar o cuidado. Se ano que vem não sair nada, vamos cortar. Na igreja de hoje, alguns crentes estão nesse prazo, mas este ano, Jesus não pede para produzir frutos do nada. Ele é a videira verdadeira e nós os ramos. João 15, o verso 16. Acontece que são nós ramos que o fruto acontece. Vou repetir. Acontece que são nós ramos que o fruto nasce.